Olá pessoal, então bem-vindos à videoaula 2 da disciplina Análise de Riscos, Acidentes e Processos de Trabalho, Gerenciamento e Aplicabilidade. Nessa videoaula em específico a gente aborda indicadores de acidentes do trabalho, esses 7 indicadores que nós temos aqui, ok? Então, são utilizados esses indicadores para mensurar a exposição dos trabalhadores aos níveis de risco inerentes à atividade econômica, né, de acordo com o Código Nacional de Atividade Econômica, né, o CNAE, né, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas dos acidentes e seus impactos nas empresas e na vida dos trabalhadores. Esses indicadores fornecem subsídios para o aprofundamento de estudos sobre o tema e permitem o planejamento de ações nas áreas de segurança e saúde do trabalhador. Certo? Esses indicadores discutidos agora, na sequência, não esgotam as análises que podem ser feitas a partir dos dados de ocorrências de acidentes. Na videoaula 3, inclusive, a gente aborda outros indicadores, tá? Coeficiente de frequência, coeficiente de gravidade, e tem um exemplo prático em uma indústria, como é que a gente aborda esses indicadores, certo? Enfim, mas esses dessa aula, eles são indispensáveis para a determinação de programas de prevenção de acidentes e a consequente melhoria das condições de trabalho no Brasil, certo? Bom, eu vou passar direto então para a taxa de incidência de acidentes, tá? Vamos lá. É um indicador da intensidade com que acontecem os acidentes do trabalho e expressa a relação entre as condições de trabalho e o quantitativo médio de trabalhadores expostos àquelas condições. Essa relação constitui a expressão mais geral e simplificada do risco. Nessa disciplina a gente aborda muito, né, risco, né? Esse coeficiente é definido como a razão entre o número de novos acidentes do trabalho a cada ano e a população exposta ao risco de sofrer algum tipo de acidente, ok? A dificuldade dessa medida reside na escolha da parte de baixo, né, do denominador, no caso, né? A população exposta ao risco deve representar o número médio de trabalhadores dentro do grupo de referência e para o mesmo período de tempo que a cobertura das estatísticas de acidentes do trabalho. Tá? A gente já vai olhar ela. Ó. Não estão cobertos os contribuintes individuais, trabalhadores autônomos, entre outros, os militares e os servidores públicos estatutários vinculados ao regime da Previdência Social. Tá? Devido à necessidade de publicar os indicadores detalhados por CNAE, né, por Código Nacional de Atividade Econômica, decidiu-se pela utilização no denominador do número médio de vínculos, ao invés do número médio de trabalhadores, número médio de vínculos, certo? Então vamos lá. Taxa de incidência, está aqui a fórmula, ó, número de novos casos de acidência do trabalho registrados e não registrados. Lembra do CAT, né, da videoaula anterior? É esse, é o cadastro, aquele que tem o cadastro e aquele que não tem o cadastro. Aqui, aqueles que têm CAT e não têm CAT também, certo? Número de novos casos de acidência do trabalho registrados e não registrados, dividido pelo número médio anual de vínculos vezes 1000, certo? Essa é a taxa de incidência, ok? O segundo indicador que a gente aborda nessa videoaula é a taxa de incidência específica para doenças do trabalho. O numerador dessa taxa de incidência específica considera somente os acidentes do trabalho cujo motivo seja doença profissional ou do trabalho, ou seja, aquela produzida ou desencadeada no exercício do trabalho, ok? Peculiar a determinada atividade e constante de relação existente no regulamento de benefícios da Previdência Social. Está aqui a fórmula, tá? Número de novos casos de doenças relacionadas ao trabalho sobre o número médio anual de vínculos vezes 1000, ok? Partindo para o terceiro indicador, a taxa de incidência específica de acidentes típicos. Então, vamos lá para baixo, ó. Número de novos casos de acidentes do trabalho típicos sobre o número médio anual de vínculos vezes 1000, certo? Dada a sua natureza, também é calculada tendo em vista somente os acidentes com CAT, certo? Para os quais é possível identificar o motivo do acidente. Tá? Se vocês lembram da videoaula anterior, a gente tem lá um pouco mais de 70%, né? Naquele exemplo de Santa Catarina, né? Do anuário estatístico, né? De 2017, um pouco mais de 70% com CAT. Então a gente não vai estar muito longe estatisticamente falando, né? Tá? Item 1.4, então, a taxa de incidência específica de incapacidade temporária
é dada justamente pelo número de acidentes que resultaram em incapacidade temporária sobre o número médio anual de vínculos vezes 1000, certo? Então, no numerador a gente tem essa taxa, né? No numerador desta taxa, os acidentes de trabalho nos quais os segurados ficaram temporariamente incapacitados por exercício de sua capacidade laboral, independente da duração do afastamento. Isso aqui é um dado importante. Independe da duração do afastamento, certo? A taxa de incidência de incapacidade temporária ainda tem o seguinte: para o segurado empregado, durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade, caberá à empresa pagar o seu salário integral. Após esse período, o segurado deverá ser encaminhado à perícia médica da Previdência para requerimento de um auxílio-doença acidentário, ok? Então, a gente às vezes não sabe, né? Quanto tempo ou por quanto tempo cabe à empresa remunerar, né, o funcionário até que, no caso de um afastamento, né, por incapacidade temporária, então é 15 dias e a partir de 15 dias ele preenche o requerimento e aí a Previdência paga, todos nós pagamos, certo? Para os demais segurados, a proteção da Previdência começa desde o primeiro dia de incapacidade, certo? Então vamos lá. Aqui, na sequência, pessoal, antes da gente entrar nas próximas taxas, né, na taxa de mortalidade e na taxa de letalidade, é importante a gente fazer justamente essa diferença, ok? Então, mortalidade é dada pela percentagem de mortes em relação a um período de tempo. Letalidade é a proporção ao longo de um determinado período de tempo entre o número de mortes por determinada doença e o número total de doentes que sofrem, né, dessa doença. Vamos trazer um exemplo aqui para a área rodoviária, por exemplo, né? Vamos lá. A mortalidade no trânsito se refere ao número total de mortes decorrentes de acidentes de trânsito em um determinado período, enquanto a letalidade é a taxa de mortes por um determinado número de acidentes. Em outras palavras, a mortalidade é o número absoluto de mortes e a letalidade é a proporção ou taxa de mortes em relação ao número de acidentes, né? Então, por exemplo, colisão frontal, qual é a letalidade? Mas esse número, esse que faleceu, ele está no número maior, no quadro ou na amostra, né, maior, certo? Então vamos lá, taxa de mortalidade, fica mais fácil de entender, né? Número de óbitos decorrentes de acidentes do trabalho sobre o número médio anual de vínculos vezes 100 mil, aqui é 100 mil o multiplicador, certo? A taxa de letalidade, então, o item 1.6, nosso sexto indicador, entende-se por letalidade a maior ou menor possibilidade de o acidente ter como consequência a morte do trabalhador acidentado. Ele serve para medir a gravidade do acidente. O coeficiente é calculado pelo número de óbitos decorrentes dos acidentes do trabalho e o número total de acidentes. Só que aqui, a gente tem lá, olha só a fórmula, número de óbitos decorrentes de acidentes do trabalho, divididos pelo número de acidentes do trabalho registrados e não registrados, vezes 1000, certo? E nós chegamos então aqui na taxa de letalidade proporcional específica para a faixa etária de 16 a 34 anos, também foi abordado na live da disciplina anterior, certo? Tive que cortar aqui. E vejam na fórmula. Então, número de acidentes do trabalho na faixa etária entre 16 e 34 anos, sobre o número total de acidentes de trabalho registrados e não registrados, lembrem, com CAT e sem CAT, vezes 100, ok? Então, a gente chega aqui, pessoal, com um caminho preparado para a próxima aula, onde vamos analisar esses e outros indicadores, ok? Então, como a aula anterior foi um pouquinho mais comprida, essa ficou um pouquinho mais curta, eu fiz um pouquinho mais rápido. Beleza? Mas o objetivo dessa era ser um pouquinho mais curta mesmo para a gente poder apresentar esses indicadores, ok? Valeu? Então até a videoaula 3, que já está aqui na sequência. Valeu!